Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31 3036 1666. Opa, estamos aqui de volta com o nosso Horizonte Esporte. Fala, Sulimar. Bom, o Cruzeiro que daqui a pouco, aliás, já está em Salvador, né? E tem essa situação aí do Romero. Daqui a pouco a gente vai também entrar nela. Entrar e falar dessa situação. Então vamos falar. Mas nós vamos falar primeiro de uma coisa importante aqui, que são as promoções do Posto Atlântico. Lá na Avenida Portugal 150. Vamos abastecer. Lá você vai abastecer com a gasolina de melhor qualidade, tá? E o melhor preço da cidade. Tem qualidade e preço. Tá? Não é igual a alguns postos aí que te dá preço, mas te arrebenta teu carro. E tem também a promoção do combustível, né? Com óleo a R$ 69,90. Né? E o semissintético, óleo mineral, e o semissintético a R$ 79,90. Você pode pagar as 5 parcelas, leva o filtro e ainda revisa vários itens do seu carro. Né? Nesse tempo que você está ali abastecendo e revisando lá, Ailton, os itens do seu carro, você vai na loja de conveniência e faz uma compra legal. Tá? Lá tem pães, tem leite, tem bebidas, tem carne, tem tudo que você precisa. Hoje é sexta-feira, é um dia ideal para dar uma passada lá no Posto Atlântico. Vai ficar perto até tarde. Vocês aqui podem, na saída, também dar um pulinho lá. Tá certo? Vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro? Nós temos uma rodada bacana esse final de semana. Mostra aí para nós. Olha aí, uma rodada importante. Primeiro aí a classificação, né? Eu achei que vinha a tabela primeiro. Então temos aí o Palmeiras liderando com 26 pontos, o Santos com 23, Flamengo com 20, Atlético Mineiro, Galo, como diz o Ramon, Galo para todos os íntimos, 19 pontos. O Internacional em quinto lugar com 16 pontos. Aí o Botafogo com 16 pontos. E o Goiás em sétimo lugar com 15 pontos. Corinthians em oitavo com 15. O São Paulo, nono colocado, com 15 pontos. E o Grêmio, 14º, com 14 pontos, em décimo lugar. Virando a página aí, o Bahia, adversário do Cruzeiro, então o 11º com 14 pontos. O Atlético Paraná tem 13 pontos em 12º. O Fortaleza, o Atlético vai enfrentar neste domingo, tem 13 pontos, está em 13º lugar. 2 vezes ele o número galo no jogo do bicho. Né? E logo em seguida, o Ceará, em 14º lugar, tem 11 pontos. O Fluminense, 9 pontos, em 15º lugar. Seguido do Vasco, com 9 pontos. Aí vem o Cruzeiro, gente, em 17º lugar. Vamos lá, Cruzeiro, tem que reagir. O Cruzeiro tem 9 pontos. A Chapecoense logo em seguida, com 8 pontos, em 18º. O CSA tem 6 pontos, é o 19º lugar. E o Avaí, lanterna absoluta, em 20º lugar, com 4 pontos. Cruzeiro e Vasco, eles têm os mesmos números, o que deixa o Vasco acima do Cruzeiro, o número de cartões. Isso, exatamente. Né? Vamos ver os jogos de sábado? Vamos lá. Então estão aí os jogos, né? O jogo de sábado no horário do almoço, às 11 horas, um clássico, Vasco e Fluminense. O Cruzeiro enfrenta o Bahia às 17 horas, no estádio da Fonte Nova. Ceará e Palmeiras às 19 horas, também às 19 horas, CSA contra o Atlético Paranaense, o CAP, e também às 19 horas, Internacional e Grêmio. É um Grenal aí para pimentar. Pode, inclusive, viu, gente? Esse Grenal pode se repetir aí até na final. Na final da Copa do Brasil, é o Grenal 411. Esperamos que não, né? Esperamos que o Cruzeiro esteja nessa final. No domingo, temos também o jogo do almoço, às 11 horas, o Botafogo contra o Santos. O Atlético recebendo o Fortaleza às 16 horas. O Corinthians e Vasco, um clássico nacional, né? O Flamengo, me desculpe, o Vasco é no sábado, contra o Fluminense. Corinthians e Flamengo às 4 horas. E às 19 horas, Avaí e Goiás. E às 20 horas, São Paulo e na segunda-feira, às 20 horas, São Paulo e a Chapecoense. Desses jogos aí, gente, nós temos aí o clássico entre Vasco e Fluminense, temos o clássico também entre Corinthians
e Flamengo. O que mais vocês destacam aí de importante nessa rodada? Além do Grenal também, né? Além do Grenal, bem lembrado. São jogos eletrizantes e que, bom, vão mexer um pouco lá em cima na tabela, né? Porque o Santos joga contra o Botafogo, um grande clássico dos anos 60, os dois times que formaram a base da seleção bicampeã mundial, 58 e 62. Mas esse jogo também, Botafogo e Santos. O pessoal do Botafogo recebeu parte do que estava devendo à diretoria, então o pessoal vai correr um pouco mais. Promete ser um bom jogo também. O Alexandre, nosso produtor, está me lembrando aqui que Grenal pode ser com reservas, porque tem a Libertadores no meio do caminho. Os times que vão jogar no sábado, que têm compromisso com a Libertadores, praticamente todos eles vão usar apenas jogadores reservas. É verdade. O da rodada de sábado, no sábado. E de amanhã, né? Que os que vão estar em ação amanhã. E esse horário clássico lá no Rio de Janeiro, às 11 horas de sábado? Em São Januário, hein? Em São Januário. É um horário bem diferente para um clássico. Porque depois também o camarada pode sair ali de São Januário, depois do jogo, ir para a feira, para a praia, ir para a feira de tradições nordestinas, o centro Luiz Gonzaga, que é bem próximo de São Januário, né? E acompanhar o jogo. Mas é um horário inusitado, né? Para um clássico, principalmente ainda em São Januário, Vasco da Gama e Fluminense, melhor do que sábado, 7 horas da noite, né? Eu tenho uma prima que mora lá perto, a Neide. Olha, Neide, tá aí, ó. Vai ter o trânsito carregado aí amanhã, né? E no domingo amanhã nós temos o Cruzeiro, né? Lá na Fonte Nova, já falamos aqui. No domingo temos também o Atlético, né? Você queria fazer uma observação sobre o seu ídolo, não, o meu ídolo, não, o nosso ídolo, o Patrick, o ídolo de todos. Faça, por favor. Você comentou bem a questão que no programa de ontem já foi bem analisado, mas é muito importante que o torcedor não fique muito iludido, porque o crítico, ele acompanha os acertos e os erros do jogador. E o Patrick, no jogo de quarta-feira, ele não errou tanto como anteriormente, mas ele cometeu os erros dele e fez um gol histórico. Apenas isso, né? Golaço. Ele fez um gol histórico. É importante que o torcedor saiba que ele continua sendo aquele Patrick. Oscila muito. Na hora que ele atingir uma regularidade, aí sim nós vamos aplaudi-lo como um grande lateral direito. Que seja breve, porque o tempo está passando. O tempo está passando e a idade está chegando. Né? Mas a gente, com a maturidade, a gente adquire realmente um equilíbrio, né? Esperamos que ele consiga, sempre lá no top, estar jogando bacana. Né? Que o Atlético precisa de um bom lateral. É verdade? O Armando Nogueira, inclusive, que foi o nosso professor na comunicação, ele dizia que o jogador que ele mais xingou na história do Botafogo, ele era botafoguense, críticas, que é um absurdo o Botafogo ter aquele determinado jogador, não estou lembrado mais quem que é o jogador. Aí, nos 3 jogos finais do Campeonato Carioca daquele ano, nos anos 70, os anos 80, ele foi o herói. Pelo o herói com a camisa do Botafogo, o Botafogo ganhou o título. E ele foi o primeiro a entrar no Maracanã, no gramado, colocou aquele que ele mais criticou nas costas, dizendo, esse aqui é o maior. Quem sabe, hein? Quem sabe, hein, Patrick? Mas vai chegar também seu dia. Mas é o que você disse, a crítica, o jornalismo sério, o cronismo sério, ele é feito assim, ele é feito com balizamento, com observações, com pertinência. Né? Ninguém faz crítica para derrubar jogador ou para levantar jogador. Né? Pelo menos eu entendo assim, o trabalho jornalístico ele é pautado na seriedade. Claro, e tem um detalhe, né? O torcedor, e criou-se na história que o atleticano aceita jogador de qualidade ruim, mas que tem raça, que tem força, tem determinação. Só que quando esse jogador que tem essas características e não tem a qualidade começa a errar demais, essa mesma torcida começa a pedir a cabeça. Tem que ter regularidade, né? Então nós aqui, nós temos que ter uma visão diferente nessa situação. Eu não sei se vocês se lembram, com certeza, né? Vocês, situação recente, de um passado recente, do Dinho, lateral direito. O Super Dinho, né? Inclusive esse apelido Super Dinho, ele nasceu no Diário da Tarde. Nós fizemos uma capa, né? Eu era editor lá na época, fizemos uma capa bacana, né? do Dinho, uma caricatura do Dinho, um desenho do Quinho,
chargista, que ainda está no estado de Minas, muito bacana, vestido de super-homem. Ele fez um golaço estilo esse aí, ele carregou a bola pela direita e soltou um torpedo no clássico e se vencido tornou pelo Atlético o Superdinho. O outro gol foi do Reinaldo, salvo engano, no clássico em 95. O famoso clássico, o Reinaldo ficou apontando o pé pro médico do Cruzeiro. Então, mas era uma situação muito assim também, parecido com essa. O Atlético tinha um time razoável. Mas a história final dela é que o Atlético não ganhou quase nada com aquele time também. Lembrando que o Dinho jogou no Cruzeiro também. Na base. Superdinho. Então, gente, veja só. Falando em bom jogador, então, vamos falar de bons jogadores, o Cruzeiro pode ficar sem Romero. Né? Quem tem mais informações é o nosso Sulemar Silva, que almoçou com o Romero hoje. Não, né? Não. Porque eles fizeram um treinamento fechado hoje, e o Romero, sim. O Cruzeiro está em negociação com o Independiente da Argentina. Claro que vão aproveitar essa ida do Cruzeiro a Buenos Aires. Já no domingo, o Cruzeiro vai treinar na segunda-feira. Não vai fazer treino de reconhecimento lá no Monumental de Nunes, não. Mas vai ser aproveitado. O Cruzeiro está em negociação, mas não tem nada daquela estultice que estão dizendo na Argentina. Ele deu um ultimato ao Cruzeiro para que o Cruzeiro libere, para que ele vá para o Independiente. Ele vai, e não vai continuar no Cruzeiro até o fim do ano. Então, só uma outra situação que está sendo resolvida para que ele possa sair do Cruzeiro e ir para Los Ojos de Avellaneda, o Independiente. Porque é o seguinte, a situação, né, ela é uma situação mais complicada, porque o Cruzeiro teria rejeitado 2.300.000, né? Só que o Cruzeiro seria em torno, isso de dólar, tá, gente? Então dá em torno de 8,5 milhões de reais. Só que o Cruzeiro, ele tem 50% dos direitos do atleta, tá certo? Os outros 50% são do Vélez. Então, além disso, tem uma situação contratual que determina que se o Cruzeiro for negociar o atleta na Argentina, tem que ter o aval. Do Vélez. Do Vélez. Ou pagar uma multa que dá quase 6 milhões. Então, já levaria o quinhão que o Cruzeiro vai ganhar. E, além disso, o Cruzeiro teria que pagar os outros 50%. Então, um negócio inviável. Não vai... Como é que a gente pode dizer? Vai sair sem nada, né? Ficar na lona. O Cruzeiro teria pedido, né, em contrapartida, 4 milhões de dólares, né, em torno de 15 milhões para liberar o jogador. Para ao menos balancear. Então, essa situação. Agora, fica também, a gente tem que entender a situação da comissão técnica e diretoria, porque quando o jogador quer ir, segurar, também é complicado para o clube. O que pesa para que o Romero esteja aí de saída é que lá na Argentina entende-se que ele pode ser convocado para a seleção, mas o técnico da Argentina falou assim: eu não sei que posição você joga. Você joga lá na lateral direita ou no meio? Eu vou te convocar para jogar no meio. Eu tenho que ver você jogando no meio para te convocar. Essa é a grande questão. O Lucas Romero sabe disso e já externou isso também lá no Cruzeiro. É isso aí. Tem treinador que precisa refletir melhor. Se eu tiver um jogador que joga em 3 posições, eu quero ele. Eu não quero um que joga só em uma, não. Vamos fazer um intervalo rápido, voltamos daqui a pouquinho.